pessoal, para quem está chegando agora e não me conhece, sou a doutora Aline Rios, biomédica esteta, especialista em harmonização facial e corporal. Já sou formada há 16 anos e 8 anos dessa formação em estética. Antes fiz análises clínicas, patologia, ainda bem, o que me deu um pouco de experiência em doenças, patologias e também em saber aí analisar exames laboratoriais, o que me ajuda muito hoje na estética, é muito importante. E como prometido para vocês, eu vim aqui para responder a caixinha de perguntas, né, que eu falei que eu responderia em vídeo. Mas antes disso eu vou conversar sobre outro assunto, então o vídeo vai ficar longo, tá? Então para quem não tem disponibilidade agora ou tá com o tempo corrido aí, deixa para ver esse vídeo para depois. Eu resolvi fazer esse debate com vocês no início do vídeo, antes de responder as caixinhas, porque eu acho um assunto de suma importância, tá? Vocês vão entender por quê. E como às vezes as pessoas não chegam até o final do vídeo, eu resolvi colocá-lo antes, tá? Diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, né, dentro da estética, e eu não estou aqui para defender biomédico, dentista, médico, qualquer que seja a profissão, e sim para me posicionar sobre determinado assunto, nesse cenário que nós estamos vivendo de tantas intercorrências, né, sendo até expostas nas redes sociais. Eu até sigo algumas páginas que só falam disso. Então é um assunto muito importante que eu quero debater aqui com vocês, tá? Uma coisa que eu tenho percebido muito é que as pessoas estão cada vez mais deixando de fazer avaliações. E eu vou falar sobre isso porque tem pergunta na caixinha sobre avaliação e qual a sua importância. Sabe aquela velha frase, estou pesquisando preços? Pois é o que você vai ter. Você vai ter preço e você vai pagar o preço por isso, tá? Quando as pessoas começam a procurar preço e não valores, vocês vão pagar caro por isso, porque às vezes por causa de um desconto de 200, 300 reais, vocês caem em mãos de profissionais inexperientes. Valor, gente, sabe o que compõe um valor? É a experiência do profissional, os cursos que esse profissional fez, a responsabilidade, saber corrigir uma intercorrência, não virar as costas para o paciente. Tudo isso compõe o valor de um profissional. Como você vai saber o valor de um profissional por uma conversa de WhatsApp, por uma conversa de Instagram? E é aí que eu falo da importância de uma avaliação. Ah, doutora, mas eu vou na avaliação só para a doutora passar o preço. Não, está enganado. Você vai na avaliação para você conhecer o profissional que você vai entregar o seu corpo, a sua face. É na avaliação, frente a frente com o profissional, que você vai saber se ele tem experiência, se ele tem habilidade, quais os produtos que esse profissional utiliza. Vocês sabiam que tem botox falsificado? Vocês sabiam que tem preenchedores falsificados que não têm Anvisa? E isso tudo vai interferir no resultado final. Ou o botox não durou, a toxina botulínica no caso, botox é uma marca. Ou o preenchimento deu ruim, o paciente fica frustrado, com medo e dissemina inverdades nas redes sociais. Aí eu te pergunto, a culpa é do profissional? Não, a culpa é do paciente também, que deu valor no preço e não no valor. Se está aumentando o número de intercorrências no mundo, no Brasil, no mundo, é porque o paciente também está indo em profissionais inexperientes, não habilitados, por causa do preço, que é mais baixo, que é inferior. Assim como na avaliação, eu também vou conhecer o meu paciente. Eu também vou saber se aquele procedimento que ele quer fazer é para ele.
é o mais indicado para ele, se os hábitos que ele tem, alimentação, hábitos rotineiros como uma atividade física, uso de medicamentos, se aquilo vai interferir num planejamento que eu vou fazer para ele. Ou seja, se aquele paciente é realmente eleito para aquele procedimento. E se não for, nós vamos buscar outras estratégias. É nesse feedback pessoal que a gente vai conhecer realmente paciente e profissional. Não é em conversa de Instagram. Até porque, gente, às vezes a gente não tem nem tempo de ficar explicando todo o procedimento, o que vai acontecer fisiologicamente para vocês em direct ou WhatsApp, né? Essa conversa, esse tete a tete tem que ser aqui, ó, pessoal, frente a frente, né? Vocês têm que conhecer o profissional que vocês estão buscando e a gente tem que conhecer o paciente também. Por isso a importância da avaliação. E isso vai gerar menos intercorrência, porque você não vai cair na mão de um profissional, que acabou de fazer um curso ou que foi ver um curso no YouTube e está querendo agulhar todo mundo. Hoje as redes sociais, Instagram, YouTube, etc., virou terra sem lei. Você posta o que você quer. Eu tenho pacientes que chegam na clínica com fotos. Doutor, eu quero ficar assim. Você vê o antes e depois com Photoshop, tá? Fazendo comparação de antes e fazendo comparação de depois com o paciente com filtro. Gente, pelo amor de Deus, isso é sério. Mexer com a saúde, com o bem-estar da pessoa é sério. Requer experiência, requer cursos, requer noites sem dormir, estudando. O profissional, ele não tem que saber só fazer. O mais importante disso tudo é saber resolver uma intercorrência, saber detectá-la. O profissional, ele tem que ter experiência em anatomia, em sistema vascular. Olha quanta coisa. Não é brincadeira, gente. A gente não aprende procedimento vendo no YouTube. Por isso que nós temos valores, nós profissionais que somos diferenciados, que gostamos de estudar, que temos responsabilidade, nós temos valores e não preço. Por isso que eu estou aqui na obrigação de fazer esse puxão de orelha, tá? Porque muitas pessoas questionam, nossa, mas eu tenho que fazer avaliação? É necessário? Gente, para fazer um preenchimento labial, não necessita avaliação. Mas o paciente que chega aqui no meu consultório só senta na minha maca para fazer o preenchimento, se for meu paciente pela primeira vez, depois de passar por uma anamnese. Entendeu? Eu posso até passar um valor, uma pré-avaliação, mas antes ele vai sentar aqui. E a gente vai conversar. Eu não estou dizendo que eu sou a fodona, tá? Mas eu só me meto a besta a fazer um procedimento quando eu tenho habilidade para isso. E não foi vendo o YouTube, não foi vendo o vídeo do Instagram, foi estudando. Dá para comprar um carro de luxo se eu for colocar aqui todos os cursos que eu já fiz. E aí, soma no meu valor. Eu vou entregar resultado, não é? Eu não vou frustrar meu paciente. Eu vou ser realista. Eu tenho 8 anos de estética. Graças a Deus, nunca tive uma intercorrência grave. Tá? A gente tem que entender também o que é intercorrência e o que é uma ocorrência. Eu vou falar isso depois. Graças a Deus nunca tive uma intercorrência grave. Ah, doutora, mas você nunca pegou uma artéria? Já, mas eu soube resolver, né? Eu tenho experiência para isso. Eu soube resolver. Eu não dei as costas pro meu paciente e nem mandei ele pro hospital, e muito menos para médico. Não é? Tenho 8 anos de estética, tem pessoas muito melhores do que eu. Eu vou buscar informações com elas. Estudo até hoje. Passo noites estudando. Livro. Coisa científica. Não fico perdendo tempo com o YouTube. Então,
É importante sim essa conversa, porque é muito fácil essas páginas, né, de intercorrências detonar com os profissionais, mas esquecem que o paciente procura profissionais por preço e não valor. Por que eu falei que essa conversa seria desagradável? Porque com certeza vai servir para algumas pessoas, assim como não vai servir. Entendeu? Então, finalizando, o profissional, ele tem o dever de estudar, ele tem o dever de se aperfeiçoar, ele tem o dever de saber o que fazer frente a uma intercorrência. É dever do profissional. Mexer com estética avançada não é brincadeira. Então é isso. Agora sim que nós tivemos esse papo chato, mas necessário, nós vamos começar a responder as caixinhas de perguntas, que tem bastante pergunta bacana, que eu vou fazer questão de responder para vocês. Primeira pergunta: o procedimento de volumizar os seios diminui a flacidez? Não, gente. Vamos lá. O procedimento de preenchimento de seios, ele é indicado para os pacientes que têm seios pequenininhos e não tem flacidez e nem pitose, seios caídos, tá? Para a flacidez de seios, temos outros procedimentos que a gente pode associar. E dependendo da flacidez que tiver esses seios, a indicação é cirúrgica. Então, nós profissionais temos que saber quando a gente consegue tratar determinada queixa do paciente e quando ele tem indicação para outros profissionais. Tudo bem? Outra pergunta: quando usar bioestimulador versus ácido hialurônico corporal? Gente, depende muito, né, do objetivo da queixa do paciente. Exceto seios e abdômen e peitoral masculino, eu sempre uso o bioestimulador e o ácido hialurônico. O bioestimulador, ele vai estimular a produção de fibras de colágeno, né? Melhorando a espessura dérmica. O ácido hialurônico já vai dar volume. Geralmente, preenchimento corporal, principalmente glúteos, a gente associa os dois, mas tudo vai depender um pouco aí da queixa, do objetivo do paciente. Durabilidade do Botox. Marca influencia? O Botox por si só já é uma marca, né, gente? Mas influencia sim. Influencia a marca, influencia a maneira como esse profissional fez a reconstituição desse material, diluição, influencia o organismo desse paciente, os hábitos desse paciente. Por exemplo, o que a gente sabe que a toxina botulínica não gosta? Banhos muito quentes, secador de cabelo próximo da onde fez, organismo inflamado, não inflamação de doença, gente, inflamação subclínica, tá? Sabe quando o paciente tem alimentação ruim, consome muitos alimentos pró-inflamatórios, isso vai causar radicais livres, vai causar oxidação celular, e isso é uma inflamação subclínica do organismo do paciente. Então, toxina botulínica também não gosta. Falta de vitamina D, falta de zinco, atividades muito intensas, ou seja, tudo, né? Por isso que já vem aí a gente conhecer o nosso paciente, tem muitas coisas que influenciam sim no resultado da toxina, na durabilidade, e a marca também entra nessa questão. Pode beijar depois do preenchimento labial? Eu recebo muito essa pergunta, viu, gente? Olha, vamos pensar da seguinte forma. Eu sou uma pessoa que eu zelo muito, né, pelos cuidados, principalmente no pós, de qualquer procedimento. Vamos pensar, você fez um preenchimento ali, onde foi inserido agulha ou cânula, qualquer que seja a técnica que vai ser utilizada. Você tem uma entrada ali, né? Pelo pertuito, pelos furos da agulha. Micro-organismo, bactéria, gente, penetra, tá? Então, na saliva, nós temos bactérias que talvez em outra parte do nosso corpo não sejam benéficas, tá? Principalmente saliva de outras bocas, não é? Então, eu prefiro que espere um pouquinho, tá? Então, se já tem intenção de
beijões, beijinhos no final de semana, se programe para fazer o preenchimento antes, tá? Dê esse tempinho de pelo menos aí 24, 48 horas sem o beijo. Só para registrar, a melhor boca foi você quem fez, já vamos repetir. Eu vou falar o nome, Ellen. Muito obrigada. Eu agradeço muito a confiança. E para chegar na minha técnica, eu fiz muitos cursos, modifiquei muitas técnicas aprendidas também. Tô sempre modificando e eu amo receber esse tipo de mensagens porque isso engrandece a gente, faz a gente enxergar que estamos no caminho certo e que tudo vale a pena, com muita dedicação, muito respeito, muita responsabilidade. Então é o tipo de mensagem que a gente tem que expor mesmo. Minhas filhas. Tenho olheiras escuras e quero fazer o preenchimento com você. Gente, uma coisa muito importante é a gente saber identificar o tipo de olheira do paciente, tá? Tem olheiras que têm indicação para fazer o preenchimento, que são as olheiras constitucionais, que a gente chama, que é aquela olheira funda, igual a minha tá, inclusive eu tenho que preencher, devido à estrutura óssea do côncavo dos olhos, tá? Ela é profunda, então ela causa uma sombra ali e tem indicação para preenchimento. Agora, tem olheiras que têm excesso de melanina, tá? E aí o preenchimento talvez não seja o mais indicado. E tem pacientes que têm indicação dos dois. Tratar a melanina em excesso daquela região e tratar também o côncavo dos olhos profundos, tá? Então tudo isso tem que ser feito com avaliação. Qual a melhor marca de bioestimulador? Não é a marca, e sim qual é o indicado pro paciente, tá? Nós temos marcas excelentes, Radiesse, Sculptra, Eleva, mas na avaliação é que a gente vai saber qual vai ser o mais indicado para você. É uma face arredondada? Que grau de flacidez ela tem? Quanto eu preciso de material? Quanto você pode pagar? Entendeu? Então não é qual a melhor marca, todas são ótimas, tá? O que difere é aquela que vai fazer melhor ação no que você está precisando, no que o paciente está precisando, tá? Quero bioestimular e mais volumizar? Quero só bioestimular? Tem diferença, tá? Então, de novo, a avaliação é muito importante. Por que você só passa valor por mensagem? Gente, isso é uma pergunta importante, tá? Muito importante. Porque muitas pessoas não entendem, principalmente quando colocam ali qual o valor no post e não entendem por que a gente manda por direct. Isso é muito importante. O nosso conselho, pelo menos falando do meu, que é do conselho do CRBM, eles não permitem que a gente passe valores, nem em post, tá? Não pode colocar nem na mensagem e nem no post o valor, o preço de alguma coisa. Não pode, a gente corre o risco de ser autuado por isso, tá? Não pode, o Conselho de Biomedicina não permite expor valores, ok? Então, a gente só pode passar o valor para vocês reservadamente, ok? Eles fazem isso justamente para não ter essa competitividade entre profissionais por causa de preço, tá bom? Então, nós não podemos colocar o valor ali para vocês. Tem que ser por mensagem reservada. Marca de produto interfere no resultado? Sim, gente, marca de produto interfere no resultado, tá? Infelizmente, nós temos marcas de produtos que nem têm Anvisa, tá? E isso é muito sério. Então, interfere sim, até porque a gente não... o que é o importante a gente entender nos materiais, tá? Hoje a gente sabe que tem aí vendas em mercado negro de produtos falsificados, por isso que alguns lugares conseguem até baratear demais o produto. E isso é uma coisa que vocês têm que pensar muito, né? Ficarem atentos. Mas o importante, por exemplo,
e que difere alguns produtos de outros, até em questão de durabilidade, é a pureza, por exemplo, do ácido hialurônico, a concentração, que a gente chama de cross-link. Tem ácido hialurônico com uma reticulação maior, ou seja, isso vai dar as características de densidade, viscosidade desse ácido hialurônico. Tem algumas marcas que tem o ácido hialurônico mais puro, né? A reologia desse material é muito importante. O que é a reologia? É como esse material, suponhamos o ácido hialurônico, vai se comportar frente às mímicas faciais daquele paciente, frente ao pH do organismo daquele paciente. Então, que esse ácido hialurônico passou pela agulha, passou pela seringa, se teve alguma modificação, alguma alteração na sua estrutura, isso é reologia. E isso muda muito entre marcas, tá? E consequentemente isso vai ter resultados diferentes também no seu organismo. Então é importante sim, gente, tá? Tem diferença de marcas, sim. Por isso que alguns procedimentos são mais caros, duradouros, e outros são mais baratos, mas também você vai pagar pelo preço de pagar mais barato. Gente, tem muita pergunta repetida, então eu tô filtrando um pouco as perguntas aqui. Primeira sessão, acaba com os vasinhos? Não. Essa é a resposta real, tá? Esses vídeos que vocês veem aí, empurrando o sangue e o vasinho sumindo, isso não quer dizer que o vasinho sumiu, gente. A hora que você injeta a glicose, ele empurra esse sangue, porém tem um retorno venoso. Ele volta e vai gerar uma inflamação nesse local. Os vasinhos costumam ficar até no pós mais avermelhados, mais rosados, tá? A quantidade de sessões para gente que usa glicose como esclerosante é um pouco maior, tá? E aí é seu organismo, o organismo do paciente que vai dizer quantas sessões vão ter que ser realizadas. Já tive pacientes que fizeram 2, 3 e resolveu, assim como eu tive pacientes que já fizeram 10, 15 para poder resolver, tá? Então, a quantidade de sessões é muito relativa. Quantos ml de ácido hialurônico vai em uma mandíbula? Não sei. Preciso avaliar, preciso te ver, preciso sentar na sua frente, ver a sua anatomia facial, saber qual vai ser a melhor indicação para você, qual é a sua necessidade, qual é o seu objetivo, tá? Tem pessoas que têm a mandíbula muito fina, vai mais produto. Tem pessoas que já têm uma marcação mandibular, só quer deixar um pouquinho mais quadrada, vai menos produto. Então tudo vai depender de como é a anatomia facial do paciente. Eu não tenho como determinar a quantidade sem te ver, entendeu? De novo, a avaliação é importante, ok? Quantos fios de PDO preciso para tirar o bigode chinês? Gente, fios de PDO, no mínimo a gente tem que trabalhar com pelo menos 2 fios de cada lado. Só que cada paciente vai ter uma indicação de quantidade de fios. Lembrando que o resultado de fios é resultado dependente. Dependente do que, doutora? Dependente da quantidade de fios. Então, quanto mais fios você colocar, mais lifting facial vai fazer. Se você tem um bigode chinês muito marcado, se está com uma pitose facial muito importante, 2 fiozinhos de PDO de cada lado não vai resolver, né, gente? Tem pacientes que a gente coloca 4 de cada lado, tem pacientes que a gente coloca 6, 8 de cada lado. Então, cada paciente vai ter uma indicação. Como eu vou saber? Avaliando. Você usa fios ou ácido hialurônico para empinar o nariz? Gente, depende muito do tipo de nariz que você tem, tá? Que o paciente tem, né, no caso. Tem casos que eu tenho que associar os 2 procedimentos, tem casos que eu consigo resolver só com ácido hialurônico. Eu preconizo muito o ácido hialurônico como técnica principal, tá? Tem profissionais que preferem os fios. Respeito. Eu, com a minha técnica, prefiro utilizar o ácido hialurônico e se o paciente necessitar, eu coloco o fio para ajudar ali a deixar o narizinho mais empinado, tá? Quando eu uso os fios? Quando é aquele nariz quando é aquele nariz maior um pouquinho, principalmente que tem peso na ponta do nariz, aí eu preconizo a técnica dos fios com o ácido hialurônico, tá? Mas não tem um padrão.
tem que ver qual é a real queixa, a necessidade do paciente. Como resolver as rugas no olho? Já fiz botox e não resolveu. Se não resolveu, provavelmente você tem uma flacidez importante na região periorbital, tá? Gente, essa região, nossa, infelizmente é uma região que é acometida pela flacidez muito precocemente. E quando a gente tem flacidez na pele, a toxina não pega, porque a ação da toxina é muscular. Ah, mas eu fiz o Botox, Botox Baby Botox, que é um Botox mais superficial. Se tiver flacidez, gente, não vai resolver, tá? Então, o aconselhável é tratar a flacidez, reestruturar a qualidade dessa pele e depois fazer toxina botulínica. Aí nós temos vários procedimentos para essa reestruturação, para estimular colágeno, para estimular a hidratação dessa região que geralmente fica ressecada, fica craquelada, né? Então nós temos vários procedimentos que a gente associa junto à toxina botulínica para entregar um resultado mais satisfatório. Tenho muita flacidez na barriga, uma sessão de radiesse resolve? Então, se tem muita flacidez, coisa que eu tenho que ser, tem que ser avaliada, eu tenho que ver o grau dessa flacidez, com certeza uma sessão não vai resolver, tá, gente? Então, o tratamento para flacidez corporal e a quantidade de sessões está relacionada com o grau de flacidez que você tem, tá? E além do grau de flacidez, a gente tem que entender, o profissional tem que entender também o porquê que esse paciente tem esse grau de flacidez, tá? É alguma coisa hormonal? É algum medicamento que ele toma? Como está a parte fisiológica desse paciente, né? A gente tem que estudar um paciente, cada paciente por si só, né? Porque não é um protocolo engessado, não é um protocolo padrão. Entender quais são as causas dessa flacidez para poder indicar o melhor tratamento. O bioestimulador é um tratamento maravilhoso para essa queixa, porém, às vezes a gente tem que associar outros tratamentos também e às vezes uma sessão só não vai resolver. A boca fica muito inchada após o preenchimento? Tem pacientes que incham muito, tem pacientes que não incham quase nada. Muitas das causas do edema pós-preenchimento ou até o edema imediato após ou durante o preenchimento está relacionado com anestesia, tá, gente? A lidocaína. Tem pessoas que são mais hipersensíveis à ação da lidocaína e acabam inchando mais até durante o procedimento. Agora vamos entender uma coisa. O ácido hialurônico, ele tem propensão a puxar água para o tecido. Então, o edema já vai ocorrer pela tração mecânica que ocorreu ali da agulha, da cânula, tá? Então, quando a gente dorme, a gente não conversa, ou seja, não tem a drenagem natural da fala. Consequentemente, o ácido hialurônico já puxando água para esse tecido, a pessoa vai acordar com a boca mais inchada ainda. Aí, conforme vai conversando no dia, ela vai desinchando, porque vai drenando, tá? Até essa água do edema ser absorvido, demora um pouquinho, tá? 3, 4 dias, e depende também do organismo de cada pessoa, mas pode ser que inche bastante, assim como pode ser que tenha um edema ali muito sutil. Qual a durabilidade dos fios de PDO? Pessoal, primeiro vamos entender o que é durabilidade de bula e o que é durabilidade dentro do organismo do paciente, tá? Todo produto vem com uma durabilidade de bula. No caso dos fios, 24 meses, tá? Quando a gente insere esses fios no organismo da pessoa, tem outros fatores que vão agir ali, que vão interferir na durabilidade daquele fio, tá? Então, quando a gente insere o fio de PDO, no caso, que é a pergunta do paciente, eles têm uma durabilidade de bula de 24 meses. Ele fica estimulando o colágeno enquanto ele estiver ali, tá? Ah, então eu vou colocar o fio de PDO e como ele dura 24 meses, só vou colocar daqui 2 anos. Não!
Do mesmo jeito que esses fios estão bioestimulando o colágeno enquanto eles estão ali dentro do seu organismo, o seu organismo também está sofrendo a quebra de colágeno pelo processo de envelhecimento intrínseco lá dentro, tá? Então, é um lutando contra o outro. Provavelmente daqui 8 meses, 1 ano, você vai ter que fazer a manutenção desses fios, recolocar esses fios, tá bom? É a mesma coisa que o ácido hialurônico. Qual que é a durabilidade do ácido hialurônico? De marca X, exemplo. Tá, então eu tenho uma marca que me diz que a durabilidade do ácido hialurônico é de 12 a 14 meses. Ok, uma durabilidade excelente. Mas e dentro do seu organismo vai ser essa durabilidade? Você é um paciente que usa muito corticoide? Você é um paciente que come muita farinha branca? Você é um paciente que o seu metabolismo é muito acelerado? Tudo isso vai interferir na durabilidade do seu ácido hialurônico. Você é um paciente que tem problemas hormonais? Fiz um bioestimulador e não ficou legal na minha pele. Gente, problemas hormonais, descontroles hormonais, pós-menopausa ou então paciente na menopausa, quem estuda fisiologia e o profissional da saúde tem que estudar fisiologia, vai saber que quando a gente tem um declínio da testosterona, o que acontece com a dihidrotestosterona? Sobe. E a dihidrotestosterona é a vilã do colágeno, ela destrói colágeno. Assim como o nosso hormônio estrogênio é um excelente estimulador de colágeno, tá? Então, como está a parte hormonal desse paciente? O hormônio, por exemplo, cortisol. Quem não dorme muito bem, quem só dorme aí, infelizmente, à base de remédios, tem um sono totalmente desregulado, o cortisol, ele quebra colágeno também, tá? Também está associado. Então, tudo isso, gente, olha quantos fatores que vão determinar a durabilidade ou até mesmo a ação daquele procedimento que você fez, daquele produto que você usou. Qual técnica você utiliza no preenchimento labial? Gente, a técnica, eu utilizo tanto a técnica com agulha, a técnica com cânula, eu tenho habilidade para trabalhar com agulha, prefiro os resultados que eu faço com agulha, eu acho que dá um refinamento muito melhor para os lábios, porém tem que ter experiências, porque a gente sabe que a nossa face ela é inteira vascularizada e nós temos artérias importantíssimas que irrigam toda essa face. Então, se você de repente fazer uma oclusão no lábio, você fez um preenchimento labial, você pode começar uma necrose na testa, por exemplo, tá? E consequentemente, né, com agulha é mais fácil. Mas eu tenho uma boa experiência com agulha, prefiro os resultados com agulha e eu acabo utilizando as duas técnicas de acordo com a necessidade do paciente. Se é um paciente que não tem um arco do cupido tão definido, eu vou trabalhar mais com agulha, porque ele me dá um refinamento melhor. Assim como se o paciente tem uma boca super desenhada, eu vou pela técnica da cânula. Então, assim, não tem uma técnica padrão que eu use. Eu associo as duas técnicas. Você cobra consulta? Sim, eu cobro a consulta, justamente por todas aquelas questões que foram... que eu conversei com vocês lá antes de começar a caixinha de perguntas. Gente, se eu me disponibilizo para atender um paciente durante quase 1 hora, para eu justamente conhecer esse paciente, as suas necessidades, as suas queixas, eu tenho total atenção só para aquele paciente, naquele determinado horário, naquele determinado tempo, eu não estou trabalhando? Eu não estou entregando tudo de mim para aquele paciente, toda a minha atenção, toda a minha experiência, toda a minha dedicação, todo o meu carinho, toda a minha responsabilidade. Por que eu não vou cobrar por isso? Eu estou trabalhando, é um momento de trabalho. Vocês não podem escravizar a avaliação, sendo que ela é a parte mais importante antes do procedimento, ok? Então, eu cobro sim a avaliação, porque eu estou ali trabalhando, me dedicando, me entregando todo o meu conhecimento para o paciente ali,
VIP, né? É um tempo VIP, só eu e o paciente. Então, cobro-se. Amo seus resultados, sutileza, naturalidade, nada de exageros. Gente, hoje a gente vê muitas pessoas falando a respeito da harmonização facial, que todo mundo tá ficando igual, todo mundo quadrado. Eu prezo muito pela naturalidade. Eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e não assustar, não achar que a gente perdeu a identidade ou não se reconhecer. Não é nada disso, isso não é harmonização facial. A harmonização facial é você exaltar uma beleza pré-existente, que aquele paciente já tem. O preenchimento de glúteo é permanente? Não é permanente. Eu só trabalho no meu consultório com substâncias que são absorvíveis pelo organismo, o que vai me dar mais segurança, porque a gente sabe aí que produtos que são permanentes, como por exemplo o PMMA, você pode ter uma intercorrência, uma hipersensibilidade, uma inflamação tardia, e se isso acontecer, não tem como reverter, você tem que ir para a sala de cirurgia, fazer remoção, fazer raspagem. E onde tem PMMA, você nunca mais pode fazer nada naquela região. Então, aqui no meu consultório, eu só trabalho com substâncias absorvíveis e biocompatíveis com o organismo. Já teve intercorrência? Como eu havia falado lá atrás, graças a Deus, em 8 anos de carreira na estética, eu nunca tive uma intercorrência importante, tá? Nunca tive uma intercorrência grave. Ah, doutora, mas você nunca deixou ninguém roxo. Isso não é intercorrência, tá? Vamos entender. Há uma grande diferença entre ocorrência e intercorrência. O que são ocorrências? Aquilo que já é esperado no procedimento. Se você vai fazer um procedimento que vai agulha, as chances de ficar um hematoma, uma equimose, até com cânula, é muito grande. Tá? Assim como o edema, o inchaço também é uma ocorrência, já é algo esperado. E o que são as intercorrências? Aí sim, são quadros que a gente não espera, que é uma necrose, que é uma isquemia tecidual, alguma coisa que foge do que era esperado e que não deve acontecer. Então, o profissional, ele tem que saber identificar quando ele pegou uma artéria, quando ele ocluiu uma artéria ou quando ele deixou alguma artéria comprimida, o que pode acontecer também com pressão arterial, e quando ele apenas pegou um vaso. É aí que entra a experiência do injetor, tá? E isso faz toda a diferença. Ah, tá. E se você pegar uma artéria? E se você perceber que teve ali, que está ocorrendo uma isquemia tecidual, o que fazer? É aí que tem a diferença entre os profissionais que sabem qual conduta ter naquele momento para reverter aquele quadro. Por isso que eu falo que é muito importante vocês saberem o profissional que vocês estão indo fazer o procedimento, que vocês estão entregando o seu rosto, o seu corpo, porque além de saber fazer o procedimento, é muito importante que ele saiba também corrigir alguma intercorrência que possa ter acontecido ali. E não simplesmente virar as costas ou mandar o paciente para outro profissional resolver. O profissional tem que resolver, ele tem que ser capacitado a resolver aquele problema. Para vocês terem uma ideia, gente, suponhamos que no preenchimento labial aconteceu ali de pegar uma artéria, injetou produto na artéria, tá? Eu vou ajoelhar, rezar para Deus, não fazer nada? Gente, é tão simples de resolver e não é só com a hialuronidase não. Hialuronidase é o último caso. Entendam uma coisa, o paciente que está enxergando que tem alguma coisa diferente ali, ele vai te procurar, ele vai procurar o profissional. Olha, doutora, esse hematoma aqui tá esquisito. Ou então você, profissional, quando fez algum procedimento no paciente, você tem obrigação de saber como ele está no pós. Se tem alguma coisa que você está vendo ali de diferente, esse paciente é sua prioridade naquele momento. Você vai trazê-lo ao consultório e vai corrigir o que está acontecendo. E nem sempre é com hialuronidase, tem maneiras muito mais fáceis. Tá? Para chegar numa necrose é porque o profissional virou as costas para o paciente, tá? Ou o profissional não soube qual conduta ter naquele momento.
Tudo bem? Então, olha a importância de você conhecer o profissional que você está indo. E aí, que eu volto de novo no que eu falei lá no começo. Não é preço, são valores. Tudo bem? E isso você tem que colocar como principal na sua vida. Se as pessoas não dessem tanto valor a preço, nós não estaríamos vivendo esse tanto de problemas e intercorrências que a gente tá vendo por aí, né? O profissional, gente, ele pode errar, tá? O profissional, ele pode errar. Eu já errei, né? Erro até hoje. A única diferença é que eu estou preparada para solucionar esse erro, se houver. Bom, pessoal, finalizo aqui esse bate-papo, né? Foi mais um bate-papo do que só responder as caixinhas. Tem muitas perguntas que ficaram para trás, porém são perguntas até repetidas, né? Então, quem eu deixei para trás aí, com certeza vão ter a resposta em outras caixinhas, tá? Em outras perguntas, vão conseguir a sua resposta. Fico por aqui. Espero que esse vídeo, que ficou bem longo, tenha respondido aí, tenha feito vocês entenderem qual foi o meu propósito de vir até aqui, tá? Essa conversa com vocês é muito importante para tirar um pouco, gente. Vamos parar de pensar só no valor que você está pagando, no preço que você está pagando. Eu nem chamo de valor, eu chamo de investimento. Porque quando a gente vai pensar em alguma coisa que vai melhorar a nossa autoestima, é um investimento, né? Assim como você quer comprar um carro do ano, assim como você quer sua casa maravilhosa, tudo é um investimento, né? Então, vamos valorizar os profissionais, porque a gente sofre também. Infelizmente, os profissionais bons acabam sofrendo pelos maus profissionais. Infelizmente, nós temos muitas pessoas aí realizando procedimentos sem ter habilitação, sem poder realizar. Nós não temos uma fiscalização. É muita gente também, né? E infelizmente, acho que esses conselhos nem conseguem fiscalizar essa quantidade de pessoas, mas temos muitas pessoas aí realizando procedimentos sem ter capacitação, sem ter habilitação para isso, usando produtos que não têm Anvisa, usando produtos que não têm qualidade, com preços assim assustadores, que fogem totalmente do mercado. Então, eu como profissional responsável que eu sou, eu acho que eu tinha que fazer esse alerta para vocês, tá? Então, vamos ter consciência, vamos ter responsabilidade, porque é uma vida, tá? Parece simples o que a gente faz, mas não é, gente. Requer muito estudo, muita dedicação, muita experiência. Não é um vídeo do YouTube que vai te dar essa experiência, tudo bem? Então, que fique esse alerta aí para todos vocês. Não vamos banalizar a estética, tá? Nós somos profissionais que nós devemos ser respeitados. Tudo bem? Um beijo grande no coração de vocês.